Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Slam Dunk Contest, o tal do torneio das enterradas, né? Esse último final de semana nós tivemos um aí em que o vencedor, eu não me lembro nem o nome dele, porque é um jogador que veio da G-League. Para quem não sabe, a G-League é mais ou menos como se fosse uma espécie de clínica para os jogadores melhorarem, né? Então, os jogadores acontece de duas formas. Um jogador que está na NBA e acaba tendo um desempenho bastante abaixo, mas o time, quem confia no talento dele, no potencial dele, acaba chamando ele para essa D-League, ele passar um período ali e retornar posteriormente para a NBA. Ou então, jovens que saem da faculdade e não conseguem o contrato inicialmente como rookies, participando da D-League, são visíveis e podem ser contratados em outra situação, outro momento, né, da temporada, depois do draft. E esse jogador, né, que está fugindo o nome dele, você começa com M, eu vou pôr aí para vocês a sequência, né, na descrição do vídeo, fez belas enterradas de fato, né? Ele, pela altura dele, chama atenção que o cara consiga pular tão alto, chegou a pular por sobre duas pessoas, né, depois o outro no ombro, e pega a bola de cima e faz enterrada, outras que ele vem do lado e também pega a bola de uma pessoa e consegue girar, enfim, bem bacana, mas nada de surpreendente do ponto de vista de ineditismo, vamos colocar assim, nada que você nunca tenha visto, ou nada que você eventualmente não tenha visto melhor também, né? Então, o meu propósito aqui é falar sobre a história do Slam Dunk Contest, do significado dele dentro da NBA, e aí citar as edições principais, né? Citando, de repente, chegando a uma delas que seja a mais impressionante na minha visão. Então, o Slam Dunk Contest, ele começa da seguinte maneira, né? A NBA, ela tinha um propósito desde o seu início de ser a excelência do jogo de basquete jogado, o jogo de competição, né? E havia, durante um período, né, um consenso entre os jogadores de que eles não deveriam fazer esse tipo de enterrado, pelo que nós chamamos em português da cravada, né? Isso não era parte do jogo deles, absolutamente não assim que eles não pudessem, né? Tanto é que a gente vê nos preparatórios para os jogos, naquele aquecimento, os caras enterrando, mas dentro do jogo havia, de fato, vamos dizer assim, uma espécie de um respeito, né? Uma regra não escrita, mas uma regra que era consensual entre eles, para não fazer aquelas estripulias, pular e cravar, e se pendurar no aro e tudo mais. Isso tem a ver também com o período, né? Por exemplo, quando o Kareem Abdul-Jabbar, ele é nascido em 47, então, segunda metade dos anos 60, ele jogou na basquete universitário e foi banida, de fato, a enterrada nesse período, para evitar, né, que jogadores tão mais altos, tão mais fortes, né, se valessem disso. Então, acabaria sendo uma espécie de um desequilíbrio nos jogos, né? Mesmo que um time estivesse bem preparado, uma boa tática, um bom jogo coletivo, uma variedade de arremessos, se fosse um grande time, enfrentava um jogo contra jogadores muito mais altos e ficariam naquela bolinha ali dentro, se prevaleceria disso, né? Então, o basquete, de uma forma geral, ele sempre criou regras que evitassem o antijogo. Isso é um fato, né? De repente, o futebol pudesse aprender, né? Ver aqueles jogos de futebol em que um time joga com toque de bola, variedade de chutes e tentativas, e o outro fica com 11 para trás do meio de campo, com 9 dentro da área, né? Não faz nada, só chutão para frente, fica ali amarrando o jogo, e às vezes, uma situação bizarra, uma falta, acaba fazendo 1-0, né? Isso acontece muito, não são raros os casos. Então, o futebol ele sempre ficou muito atrás dos outros esportes no que diz respeito a regras e inibam o antijogo, até mesmo a burlarem, né, as regras,
agora, coisa de poucos anos atrás, aí o VAR, e ainda precisa melhorar muito. Faço que nos outros esportes, o VAR, vamos dizer, chamar assim também, é uma realidade e muitas vezes ele repara injustiças, ele evita injustiças, por aí vai. Mas isso é uma outra discussão possível que nós fazemos outro dia. De todo modo, o basquete, ele é o principal esporte nesse sentido. Sempre está criando regras e evita um antijogo. Então, até metade dos anos 70, vamos dizer assim, na NBA você tinha apenas aquela enterrada, que era uma bandeja um pouquinho diferente. Você não tinha nada de espetaculoso, né? Por conta dessa mentalidade e dessas regras não escritas, que tinha a ver também com se na universidade era proibido, muitos dos jogadores formados eles já vinham com uma cabeça de que a enterrada não era uma coisa que eles deveriam tentar ou ficar fazendo nos jogos. Por outro lado, em 1967 foi criada a ABA, né? American Basketball Association, que tinha um propósito de entretenimento. Não significa que os jogos e os jogadores da ABA fossem inferiores ou que eles estivessem lá só para ficar fazendo os circus shots, né? Só coisinha de circo. Mas tinha realmente um propósito muito diferente. Ali na ABA você tem todas essas coisas que nós entendemos parte do jogo hoje. Aquela musiquinha tocando no fundo, as cheerleaders, um jeito de se vestir, a atitude dos jogadores e também algumas competições extras, né? Competições de habilidade, competições de espetáculo mesmo, né? Entre elas o Slam Dunk Contest. O Slam Dunk Contest ele foi criado pela primeira vez, então a primeira edição de um torneio de enterradas acontece em 1976, que é o ano em que, após o final dessa temporada, a ABA se incorporaria, né, chamada fusão, né, com a NBA, aumentaria o número de times da NBA e assim a liga se tornaria o que eles chamam também de expansão, né? The merger, né, a fusão e a expansão posterior da NBA a partir de 76. E a NBA trouxe também esses elementos, não apenas os jogadores, não apenas as equipes, as franquias, mas também vários elementos que tinham a ver com isso. Se por um lado a NBA tinha muito mais talento, mais profissionalizada, melhor jogado, por outro lado ela carecia um pouco, estava numa fase meio de declínio, vamos colocar assim, após a aposentadoria do Bill Russell, do Chamberlain e de alguns outros craques dos anos 60, né, como Jerry West, Oscar Roberts, que eram caras que atraíam realmente o público, Elgin Baylor, teve esse momento de incerteza, que diminuiu o público e tudo mais. Isso duraria até mais ou menos o comecinho dos anos 80, quando o Magic Johnson e Larry Bird, principalmente, entraram na NBA e aí ela volta a ter uma grande atratividade. Esse período foi o período mais conturbado em termos de audiência, segunda metade dos anos 70. E aí ela se propõe a fazer esse Slam Dunk Contest na NBA. E ele acontece de uma forma inusitada, não é no final de semana do All-Star Game, como hoje nós entendemos. Acontece uma espécie de pontos corridos ao longo do ano. Então, cada time colocou um dos seus, aquele que eles considerariam o principal dunker, né, o cara que melhor enterrava, e nos intervalos dos jogos, naquele break do segundo, terceiro, quarto, tinha uma demonstração deles, desses jogadores escolhidos. E aí você vai vendo, né, por exemplo, tem um vídeo do próprio Kareem Abdul-Jabbar, uma dessas participações dele, ele era do Bucks, que é terrível se você for pensar em termos de espetáculo. O cara ia lá correndo, o cara grandão, ele enterrava. Ele vinha de lado, o máximo que ele fazia era uma enterrada de costas, ou uma enterrada passando por baixo da cesta, enterrando do outro lado. Mas era isso. Então, você comparando com o que viria a acontecer posteriormente, você entende que ali não tinha nenhuma noção do que era um torneio de enterradas atrativo. Ao passo que no da ABA, que foi o último, foi o grande torneio, né? Inclusive que ali o Dr. J fez a primeira vez a enterrada da linha de lance livre.
coisa que o Michael Jordan repetiria, o próprio Dr. J repetiria num torneio em que o Jordan também participou, e aí o Jordan faria uma outra muito famosa, e outros tantos caras repetiriam ao longo dos anos depois. Né? O próprio Scottie Pippen, por exemplo, repetiria essa chamada enterrada da linha de lance livre. Nós vamos falar sobre isso também. Então ficou naquele meio hiato, né? Quando trouxe para a NBA, eles fizeram um formato meio estranho, né? Pontos corridos e aquelas enterradas pouco interessantes. E aí há um hiato de quase uma década. Somente em 1984, voltando a ver o torneio de enterrados. E aí foi combinado, né, que seria no final de semana do All-Star Game, junto com os torneios de habilidades. E aos pouquinhos foi sendo criadas outras formas atrativas, né? Que hoje nós temos o jogo dos estreantes, nós temos o Team World versus Team USA, né? Jogadores nascidos na América e de outros países que atuam na NBA e não foram para a linha final do All-Star Game participam desse jogo. O All-Star Game ele tem uma forma de seleção diferente hoje, até mesmo não é mais a questão de leste e oeste. Então, foi uma evolução do All-Star Game ao longo dos tempos. E o torneio de enterrados ele sempre foi figura muito importante. Eu diria que, tirando o jogo do All-Star Game, ele é, talvez, hoje não mais, mas ele foi, durante um tempo, a segunda principal atração do All-Star Game. Hoje eu diria que ele está abaixo até do torneio de 3 pontos. Né? Então, essa é a questão do papel que o Slam Dunk Contest tem na história. Né? Esse início e depois ele sendo parte principal. E ao longo dos anos 80 e posteriormente foi mudando um pouco da visão. Naquele primeiro momento, o que era buscado na enterrada? Era uma enterrada próxima, não igual, mas próxima daquilo que poderia acontecer em jogos, né? Num momento em que o cara fosse, pegasse a bola sozinho, entrasse no garrafão, ele poderia fazer alguma coisa espetacular. E tentando também mostrar habilidades outras, sobretudo de tempo no ar. Né? Essa era a primeira visão. Nos anos 90, quando saiu, né, Dominic Wilkins, Michael Jordan, esses caras que fizeram realmente espetáculo ali nos anos 80, eles ainda atuavam na NBA, mas deram lugar aos jovens que já tinham um outro propósito, que vai durar mais ou menos ali até a virada para os anos 2000, que era realmente mostrar quanto o cara conseguiria fazer ao mesmo tempo com a bola. Então, bola por trás, bola por baixo da perna e virar e conseguir uma enterrada insana. Né? E aí eu colocaria o nome do Vince Carter como o principal. Né? Aí já realmente não uma enterrada próxima do jogo, mas uma enterrada, um ato solo, vamos colocar assim. Uma grande demonstração de habilidade de controle com a bola no ar. Né? Seria esse período. E aí, a partir desse momento que chegou nesse máximo das habilidades, começou-se, a partir da metade dos anos 2000, principalmente, a partir para a linha do absurdo. Né? Então, aí você começa a trazer gente de fora, né? Pessoas mais altas. Né? O próprio Shaquille O'Neal, uma vez, ficou parado para alguém pegar a bola com ele. Colocar um carro na frente, o cara pular por sobre o carro. Então, um absurdo. Né? A total insanidade, vamos dizer assim. Né? Mas que alguns caras se propõem. E aí, em paralelo a isso, começa a diminuir a participação dos grandes figurões da NBA. Se por um lado, lá nos anos 80, você tinha quem que participava do Slam Dunk Contest? Dr. J, Michael Jordan, Dominic Wilkins, que eram caras que eram absolutos protagonistas também no campeonato. Eram os maiores pontuadores, estavam nos times que iriam para os playoffs lá na frente. Nos anos 90, você ainda teve caras, diminuiu, né? Você deixou de ter as principais figuras, mas você ainda tinha caras que eram fortes nos times. O Kobe Bryant participa de 97 como jovem, ele era uma reserva, mas que era um cara bem conhecido. Vince Carter, que eu mencionei. Aí, nesse período dos anos 2000, você ainda tinha alguns, né? Como o Dwight Howard, o Blake Griffin,
que era um estreante que chegou com uma hype gigantesca, mas que não eram mais o próprio LeBron, por exemplo, o Magic Johnson chegou a dizer publicamente que oferecia $1 milhão para que o LeBron participasse. E ele sempre se recusou, nunca mais quis, né? Ele nunca quis participar. Mas às vezes, daí nos aquecimentos, ele vai lá e faz umas enterradas absurdas para deixar o pessoal com mais água na boca. Mas tudo leva a crer que ele não vai, de fato, nunca participar do Campeonato de Enterrados. Porque justamente no período em que ele surge, virou uma palhaçada completa, ainda com seus méritos, tá? Vamos colocar assim. Mas partindo para essa linha do absurdo. O grande momento, né, desse período é o do 2016, que nós vamos falar. Então, eu vou destacar, assim, a grande período inicial, desse período do meio e do período de agora, mais ou menos. Quais foram as três maiores edições, as três principais edições? Esse primeiro grande período é a de 1988. Esse segundo período, a de 2000. E depois a de 2016, né? Então, o Kobe, por exemplo, ele ganhou em 97, mas você vê que não é uma coisa assim, nada demais. Já de 2000, do Vince Carter, famoso dele, em que ele inclusive faz uma enterrada em que ele consegue colocar o braço inteiro dentro da cesta, né? Imagine a altura que ele pulava, a capacidade que ele tinha, né? Fazia enterrada, ele colocou o braço, ele fica pendurado na cesta, em um dado momento. A de 88 é o grande choque entre o Michael Jordan e o Dominic Wilkins, é a famosa enterrada da linha de lance livre do Jordan. E o de 2016 é o duelo entre Zach LaVine e Aaron Gordon. O Zach LaVine ele trouxe um pouco do clássico, ele fez algumas enterradas da linha de lance livre, mas passando a bola por entre as pernas nessa viagem, ele passa a bola entre as pernas em terra, uma outra ele passa por trás do corpo, né? Faz o 360. E o Aaron Gordon, ele mostrou a impulsão, uma das mais absurdas que nós vimos. Uma das enterradas dele é um cara fantasiado, né, aqueles mascotes, uma fantasia de monstro, então a altura dele fica ainda maior do que uma pessoa muito alta, e com patins. Então ele vem andando lentamente, o Aaron Gordon vem na lateral, consegue pular por sobre ele, sentado, vamos dizer assim, com as pernas na horizontal, as duas pernas dele na horizontal esticadas. Ele pega a bola na cabeça desse mascote e faz a enterrada. Quer dizer, uma coisa muito fora, mesmo por a linha do absurdo que a gente já vinha trabalhando. O Dwight Howard chegou a usar uma vez uma capa de Superman, coisas assim. Essa realmente foi um patamar muito elevado nessa questão. Eu acho que, de fato, dos últimos 20 anos, é o torneio de enterradas mais lembrado por todos. E é lembrado, inclusive, por achar que o Gordon é que deveria ter vencido, e não o Lavigne, embora tenha sido uma disputa muito alta ali. O de 2000, esse do Vince Carter que eu mencionei, foi realmente o máximo, mas é um ato solo dele, não teve uma grande competição. O de 88, como eu disse, é Jordan e Wilkins, e tem até hoje muito falatório, né, de que o Dominic Wilkins é que deveria ter vencido. Por quê? Os jurados, um deles era de um dos times de beisebol, eu acho, da cidade de Chicago, e o outro era um jornalista nascido em Chicago. Então tem essa questão de, favoreceram, né? E o torneio foi em Chicago, tá? E o Jordan jogava no Chicago Bulls, então tem muito dessa ideia. Mas, de todo modo, o que é questionado mesmo é que o Dominic Wilkins fez uma das enterradas mais absurdas já vistas e ganhou uma nota consideravelmente abaixo. Ficou com 45 na soma, daria 9,999 ou um 10, 2 9, 8 ali. Acho que teve algumas notas bem questionáveis. Acho que ele chegou a ganhar um 8, inclusive. Ao passo que o Jordan, pela linha do lance livre, fez a perfect, fez com 50 pontos. Ok, mas é fantástica mesmo, sim. No entanto, eu vou repetir aqui, o Dr. J havia feito isso em 76, o Dr. J fez isso novamente em 84, os dois juntos participaram em 85, o Jordan fez em 87,
E em 88 ele vai lá e ganha um 50, um perfeito, como se fosse a primeira vez ou a maior de todas que nós tenhamos visto. E não é verdade isso. Ah, o exemplo que a gente pode dar para isso é da Nadia Comaneci na ginástica, né? Todo mundo lembra que ela lá na Olimpíada de Montreal, 76, ganhou o único 10 da ginástica até hoje. Sim, e de fato é um absurdo, formidável, só pela idade que ela tinha. Mas o padrão, ele vai aumentando. E de modo que uma apresentação exatamente, rigorosamente igual àquela da Nadia Comaneci hoje, não lhe renderia 10. Isso já foi muito dito, muito estudado, muito falado. Então, você tem hoje atletas da ginástica que tiram, sei lá, 9,6, que você vê que é muito superior, vamos dizer assim, ao que a Comaneci tinha feito naquele contexto. Claro que tem toda a evolução, mas é justamente isso que eu estou propondo aqui. Assim, em 76, o Dr. J havia feito aquilo, e na sequência o próprio Jordan já havia feito outras 3 vezes, e posteriormente teria jogadores que fariam também, né, como Scottie Pippen, e Brent Barry em 96, o Zach LaVine faria de novo. Você vê que não é por si só mais aquele absurdo. Quando foi a primeira vez, a do Dr. J causou o espanto. Você vê até o estádio começa a aumentar o som quando entendem que o cara está vindo correr para fazer uma enterrada ali na seguida. Então, quando é a primeira vez, o ineditismo é um fator absurdo. O segundo é a dificuldade que nós temos que levar em consideração. O terceiro é o modo de execução. Por isso que a do Aaron Gordon e do Zach LaVine tem um lugar muito especial, a do Carter também, e essa deles, certamente. Mas esse questionamento à vitória do Jordan em 88 é perfeitamente compreensível. E o fato é que ele nunca mais participou de um Slam Dunk Contest. Ele tinha participado em 85, ele foi, acho que, um dos finalistas, mas não venceu. Em 87 e 88 ele fez a dobradinha. Em 86 teve aquele Spud Webb, e o absurdo, né? Justamente o fato de ele ser muito baixinho comparativamente. Acho que ele tinha menos de 1,80 m. Se não me engano, 1,70 m baixo, e consegue uma enterrada fenomenal, né? Então, entendidos essas evoluções, eu diria que, para mim, assim, de fato, assistindo, essa do Aaron Gordon e do Zach LaVine é a mais absurda, é a melhor, assim, tecnicamente. Acho que foi a grande competição que eu vi, mesmo puxando as fitas, mesmo entendendo o contexto. Essa acho que foi a melhor competição que eu vi. Certamente é a maior, a mais falada, a mais emblemática para a história, segue sendo essa de 88, mas também é a mais emblemática por conta dessa polêmica. A maioria até hoje acredita que o Dominic Wilkins deveria ter vencido. Em 90, o Dominic Wilkins participa novamente e vence o torneio desenterrado. O Jordan, como eu disse, ele não participaria mais, mas em 90 ele fez a participação no torneio dos 3 pontos e fez aquela que até hoje é a pior pontuação no torneio de 3 pontos. Eu não sei se nos últimos anos pode ter alguém que tenha feito algo menor, mas das 25 bolas, o Jordan acertou apenas 4, e nenhuma delas aquela bola que valia 2 pontos, que é a última de cada uma delas, né? Inclusive ela tem cor diferente, ela vale 2 pontos. Ele acertou apenas 4 das 25 tentativas. Teve outros jogadores que acertaram apenas 4, mas nenhum menos do que isso, em todos os tempos. Então você pega uma lista com mais de 100, 120, 130, 40 nomes participando. A do Jordan é até hoje a pior pontuação. Não sei se isso tem a ver, se isso explica alguma coisa, mas leva a gente a pensar um pouquinho. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.